Voltamos com o segundo bloco do Super Notícias desta quinta-feira. No primeiro bloco você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, nesta segunda parte do Super Notícias desta quinta-feira, você vai acompanhar, e já está aqui ao meu lado, um bate-papo super especial com um professor de História, Juliano Souza, ele que está aqui justamente para poder falar sobre o processo de escravidão, sobre a importância do Dia da Consciência Negra, enfim, vários assuntos ligados a essa temática. Professor, primeiramente, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, é uma honra ter o senhor por aqui. Boa tarde a todos, né? E eu que agradeço pelo convite de estar participando de uma discussão tão importante como essa, tão cara, né, à sociedade brasileira como o tema da igualdade racial, né? E para a gente poder começar o nosso bate-papo, já vou te fazer a primeira pergunta. É lamentável a parte da história brasileira relativizar a escravidão de africanos. No entanto, a existência de cativos na história mundial sempre foi um fato corriqueiro. Houve escravidão de vários povos, escandinavos, índios, judeus e etc., feita até por autoridades religiosas. Como o senhor se posiciona sobre esta questão? A culpa é só do Brasil ou também de chefe de reinos e tribos da África que capturavam seus habitantes e os vendiam a comerciantes estrangeiros? Vamos lá, Gustavo. São duas questões que se cruzam, mas que são diferentes, Sim. né? De fato, a escravidão, ou a utilização do sistema escravista como um mecanismo econômico ou cultural Sim. da sociedade é algo que não inicia no Brasil, obviamente. Isso acompanha a história da humanidade. Agora, com relação à escravidão que foi implementada no Brasil, né, durante a época moderna, e aquela escravidão que existia em sociedades africanas, a gente tem uma diferença fundamental. Sim. A escravidão que havia em várias sociedades africanas era uma escravidão mais de natureza cultural, né? Uma escravidão que estava ligada muitas vezes a determinadas questões ligadas à linhagem, às vezes ligadas a questões de dívida. É completamente diferente da escravidão que vai ser implementada pelos europeus para a colonização da América, que já é uma escravidão de natureza mercantilista, né? Você já torna uma prática que existia num contexto às vezes cultural, você torna essa prática exclusivamente econômica. Então é diferente. Você tem que pensar, nesse caso, a escravidão implementada pelos europeus, né, no continente americano, principalmente como uma forma econômica de exploração do ser humano, e não como uma forma cultural que existia em várias regiões da África e em outras regiões do mundo também, né, naquele momento. Sabe-se que a maioria dos africanos que vieram para o Brasil são originários de Angola e Benin. Pouco se preza e valoriza esta informação. Não seria importante relevar a importância desses lugares, principalmente em termos culturais? Com certeza. O que a gente tem de modo geral é um apagamento da história da negra no Brasil ao longo da nossa história. Esses sujeitos, de modo geral, eles ficaram invisibilizados. A gente teve uma lei que foi importante para pensar a nossa origem enquanto descendentes de africanos e africanas, que foi a Lei 10.639, que tornou obrigatório o estudo nas escolas da história e cultura africana e afro-brasileira. E a partir disso, vários estudos têm sido feitos e a gente tem compreendido um pouco mais sobre a história de nossos antepassados, principalmente a partir dessas matrizes, né, de Angola e Benin, mas também a partir do Congo, né, da região que era chamada Costa da Mina, Costa dos Escravos, que hoje é a região da Nigéria, né, um pouco de Camarões, de Togo, e também menos, mas também da região da África Oriental. Mas, de fato, a gente ainda conhece pouco dessa história dos nossos ancestrais a partir do local de origem deles. Há muitas críticas sobre a questão de se comemorar o Dia da Consciência Negra como se faz no Brasil. Alega-se que deveria ter também o Dia da Consciência Branca, da judia, da cigana, da indígena. Como o senhor vê essa questão? Gustavo, essa é uma questão que sempre surge, principalmente no dia 20 de novembro. Verdade. Quem questiona a importância da luta racial no Brasil geralmente coloca em xeque o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Primeiro,
A primeira coisa que a gente precisa pontuar é que nós somos a maior nação com descendentes de negros fora do continente africano. Nós somos, se não me engano, a segunda maior, a segunda nação com maior quantidade de negros, né, no planeta. Só perdemos, se não me engano, para a Nigéria. Então, primeiro você tem uma influência, uma população negra no Brasil muito forte, uma influência da cultura africana, né, dessa ancestralidade negra no Brasil muito forte. E a gente tem uma história marcada pela escravidão. Nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Fomos o último país da América a abolir a escravidão. E essa escravidão, ela deixa uma marca muito presente na sociedade, que é o racismo estrutural, que perpassa toda a sociedade. Então, quando a gente fala em consciência negra, a gente está falando de uma data que foi construída pelos diversos movimentos negros ao longo da história para repensar qual que é, de fato, o papel do negro e da negra na sociedade e as dificuldades que são impostas relacionadas a você ter, de fato, uma igualdade racial. É uma data que se contrapõe ao 13 de maio, que é a data da abolição da escravatura, mas é uma data que não trouxe, de fato, nenhuma política, nenhuma perspectiva mesmo de inserção do negro e da negra na sociedade brasileira. Quando a gente fala, por exemplo, em Dia da Consciência Negra, a gente está falando de uma população que foi escravizada, uma população que foi alijada de todos os espaços sociais. É a população que mais morre no Brasil, é a população que menos tem acesso à educação, é a população que menos tem acesso aos empregos formais, aos cargos de liderança, de chefia. Então, é uma população excluída. Não faz sentido a gente falar em minoria, em Dia da Consciência branca, porque a população branca não foi escravizada aqui, a população branca não é negada os espaços que é negada a população negra. Então, simplesmente por isso. Estas cotas raciais para acesso às universidades públicas, concursos públicos para negros, não seria uma forma também de discriminação? Não seria. Primeiro, a gente precisa pontuar que as cotas elas não surgem com as cotas para a população negra. As cotas, elas surgem antes, obviamente, e elas não existem só no Brasil. Toda cota que faz parte das chamadas políticas de ação afirmativas, elas são destinadas a determinados agrupamentos da população. Por exemplo, a gente tem hoje cotas de trabalho para deficientes. Por que você tem cotas para deficientes? Porque a sociedade entendeu que uma pessoa que tem uma deficiência, seja ela qual for, ela não tem condições de concorrer em mesmo nível de igualdade com a pessoa que não tem deficiência. Então você tem lá as cotas para deficientes. Você já teve ao longo da nossa história, por exemplo, uma série de políticas, uma série de incentivos aos imigrantes. Imigrantes que aportaram no Brasil no final do século XIX e início do século XX, eles foram beneficiados com uma série de políticas, inclusive um favorecimento para que seus filhos pudessem estar estudando em escolas públicas. O que você tem hoje é uma grande disparidade, pensando principalmente no acesso ao ensino superior, uma grande disparidade entre a população negra e a população não negra. Se você pegar, por exemplo, hoje a gente tem mais do triplo de brancos com curso superior em proporção aos negros. Se você pegar a taxa de analfabetismo, você tem uma maior taxa de analfabetismo do que entre os negros do que entre os brancos. Se você pegar, por exemplo, hoje, quem está cursando, que está fazendo a faculdade, se você pegar os percentuais, você tem o dobro de brancos fazendo faculdades, fazendo algum curso superior, em relação aos negros. Então você tem uma disparidade que é histórica no acesso da população negra ao ensino superior, somente ao ensino superior público, e as cotas elas vêm de alguma forma corrigir esse problema, ainda que temporariamente. A gente espera que num determinado momento a gente não precise mais dessas políticas de ação afirmativa. Mas nesse momento elas são necessárias, porque se você fosse aguardar toda a evolução da sociedade até que essa população negra de fato conseguisse ingressar nas universidades, a gente teria que esperar meio século, um século, para que esse número ele se igualasse. E hoje, a maior parte da população brasileira ela é negra, cerca de 56%. Por que então, quando você pega as universidades, a gente quase não encontra negro nessas universidades? Se a gente falar que é uma questão de desinteresse ou por incapacidade intelectual, de alguma forma a gente está reforçando então o conceito de raça, como se a raça negra fosse inferior então à raça branca. E não é isso, a gente está falando de oportunidades, de acesso.
Ou então, pensando por esse lado, não seria melhor que houvessem políticas públicas no sentido de diminuir a desigualdade de oportunidade pela construção de escolas, hospitais, creches em locais de índice de desenvolvimento humano baixo, atingindo assim todas as camadas da população, independentemente de cor ou raça? Vê-se hoje muitas escolas municipais e estaduais, por exemplo, em bairros de classe social alta ou média, aumentando de certa forma a desigualdade. Gustavo, essa pergunta é muito importante, porque ela, primeiro que ela parte de uma visão um pouco equivocada das cotas. A lei de cotas, que foi, na verdade, assim, as cotas elas começaram a ser aplicadas no Brasil no início dos anos 2000 em algumas universidades estaduais do Rio de Janeiro. Sim. Depois, logo em seguida, elas foram aplicadas na Universidade de Brasília, em 2004, se não me engano, e a partir daí elas começaram a ser aplicadas em diversas instituições de ensino superior, principalmente federais. E em 2012, né, as cotas se tornaram lei. Antes disso, teve um processo do STF, uma ação que foi ingressada na época por um partido político, questionando as cotas como um mecanismo constitucional. O STF entendeu que as cotas são, sim, né, um mecanismo constitucional, e teve a lei de 2012. Hoje, a lei de cotas estabelece o seguinte: o primeiro critério é você ter concluído integralmente a etapa anterior em escola pública. Então, se você, por exemplo, é negro, negra, mas se você estudou lá durante o seu percurso na educação básica, você estudou um ano que seja numa escola particular, ainda que tenha sido com bolsa, você não concorre às cotas. Então, o primeiro critério é esse. Se as instituições elas são públicas, elas devem de alguma forma ser voltadas para os estudantes oriundos de escolas públicas. Sim. Então, se você é negro ou negro e estudou em escola particular, você não ingressa pelas cotas. Então, esse é o primeiro critério. Que é metade das vagas. Sim. Né? Dentro desse critério, você tem lá uma separação para os estudantes que se autodeclaram negros e negras, e você tem também um percentual para aqueles cuja renda familiar não ultrapassa um salário mínimo e meio por pessoa. Então, as cotas hoje, elas combinam variados critérios. Elas combinam, primeiro, esse critério de você ter vindo oriundo do sistema público de ensino, e depois, dentro desse critério, você tem um critério racial e o critério socioeconômico. Para fechar, respondendo a sua pergunta sobre por que não investir em outras políticas também. Sim, isso deve ser feito, mas as políticas elas não se excluem, elas não são excludentes. Você precisa atacar o problema em diversas frentes. Você precisa investir na educação pública lá do bairro, na escola estadual do bairro, na escola municipal do bairro? Precisa. Você precisa investir no posto de saúde do bairro? Precisa. Você precisa construir políticas de geração de emprego? Precisa. Mas isso não exclui a adoção também de cotas, porque essas outras políticas geralmente são políticas que elas dão resultado a longo prazo, quando na verdade a gente precisa de um mecanismo mais rápido também de acesso a essa população no ensino superior. É o que acontece, por exemplo, sim, com o caso hoje do auxílio emergencial e do Bolsa Família, que agora está se tornando Auxílio Brasil, sim, enfim, que são políticas de redistribuição de renda mais urgentes, mais necessárias. Não dá para você esperar o país crescer 10% ao ano, o emprego crescer 10% ao ano para que as pessoas comam. As pessoas precisam comer de forma imediata. Com certeza. Professor Juliano, para a gente poder chegar já na parte final do nosso bate-papo, excelente conversa, trazendo um rico conhecimento em relação a um assunto tão importante, dá para a gente poder perceber que muitas pessoas contestam a seguinte afirmação: o Brasil é um país racista. E o contraponto dessas pessoas que fazem esse contraponto, que fazem essa indagação de perguntar por que o Brasil é um país racista, falam justamente sobre o poder da miscigenação que existe dentro do nosso país. Afinal de contas, sabemos que o Brasil é um dos povos mais miscigenados do mundo. Sobre a questão do racismo, você consegue encontrar alguma lógica, alguma relação dessa questão da alta miscigenação que existe no Brasil com a questão do racismo? Ou seja, o que eu quero te indagar? O Brasil é um país racista, mesmo sendo um povo tão miscigenado? Essa também é uma pergunta muito importante e cara à nossa sociedade. O primeiro ponto que a gente precisa reconhecer é que o Brasil, de fato, é um país racista. E quando eu falo isso,
Eu estou dizendo que nós somos racistas, né? Todos nós. Porque o racismo no Brasil, como né, diz o grande Silvio de Almeida, né, o racismo ele é estrutural. Ele perpassa toda a sociedade, ele perpassa as instituições e a gente é atravessado por esse racismo. Quando eu falo que existe racismo no Brasil, não é minha opinião, são os dados. Se você pegar todos os dados, você vai perceber que a população negra ela é a mais excluída de todos os processos sociais. Se você pegar hoje, por exemplo, em termos de violência, de 2 a cada 3 vítimas de assassinato no Brasil são negros. Né? Se você pegar esse dado de violência entre os jovens, esse percentual ainda é mais agravante. Se você pegar, por exemplo, a população carcerária, a maior parte é negra. Se você pegar, por exemplo, os cargos, as profissões tidas socialmente como mais relevantes, né, medicina, engenharia, direito, quantos negros você conhece nesse espaço? Então, assim, são dados, né? Eu não estou falando aqui de minha opinião. Se você pegar todos os dados, você vai perceber que a população negra, de fato, é a população mais excluída no país. Isso é resultado de todo um processo histórico, né? Quando a gente fala na questão da miscigenação, obviamente que a gente não pode desconsiderar isso. A gente teve um processo de miscigenação da população diferente do que aconteceu em outros espaços, como nos Estados Unidos, por exemplo, onde você já tem uma demarcação mais precisa entre a população negra e a população branca, até porque lá você tem outros marcadores raciais também. No caso do Brasil, a miscigenação ela vai constituir um mecanismo que de alguma forma vai permitir que a escravidão permaneça mais aqui, à medida que essa população vai se miscigenando, e parte dela, obviamente, também vai conseguindo, durante o período da escravidão, vai conseguindo a alforria. Sim. Isso é inegável, a possibilidade de alforria, ela existia, né? A gente não está falando de um sistema tão fechado, e é por isso que ele dura tanto tempo, né? Mas o fato de ser uma população miscigenada, isso não exclui a escravidão. É interessante, não exclui o racismo. Sim. É interessante ver, por exemplo, às vezes quando as pessoas alegam assim, eu não sou racista, porque eu tenho amigos negros, eu já namorei uma pessoa negra. O fato de você ter afinidade por uma determinada pessoa, isso não exclui o racismo. Isso não abre portas para uma pessoa que é negro ou negra. Então, assim, esse discurso da miscigenação como um elemento que teria impedido o racismo no Brasil, esse é um discurso que começa a ser produzido lá no início do século passado, no início do século XX, e um termo que vai se consagrar como o termo da democracia racial, da chamada democracia racial, como se o fato da gente tivesse se miscigenado do ponto de vista biológico e se tivesse apagado a nossa marca do racismo. Uma coisa é a miscigenação da população, os intercursos que ocorreram entre essa população, intercursos sexuais, afetivos, boa parte deles de forma violenta, que a gente está falando, né, no caso do contexto da escravidão, de uma relação entre senhor e escrava, e que muitas vezes essa escrava ela não tinha condições de impor a sua posição. Uma coisa é você ter esses intercursos e essa miscigenação, outra coisa é você ter um sistema que vai ser estruturado ao longo de 3 séculos, que vai paulatinamente excluindo essa população negra dos espaços sociais. Muitíssimo obrigado, professor Juliano. O senhor aqui, olha, nos deu uma aula sobre o racismo, sobre esse processo de escravidão. É sempre muito importante trazer profissionais e pessoas qualificadas para poder justamente fornecer esse tipo de conhecimento e, ao mesmo tempo, fornecer esse tipo de debate. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Sei que a sua agenda ela tem tempo ali escasso. Conseguimos marcar, conseguimos arranjar um tempinho para que o senhor pudesse estar aqui. E olha, muito obrigado e eu tenho certeza que quem acompanhou aprendeu bastante com todas as suas explanações. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição para poder debater um tema tão importante aí para a sociedade brasileira. E para quem não sabe, né, essa entrevista aqui tem um cunho também de nostalgia, porque o professor Juliano foi o meu professor no 3º ano do ensino médio, no Colégio Clóvis Salgado, lá em 2014. Então, essa entrevista é muito importante e é muito legal receber pessoas que nos ajudaram bastante em todo o nosso processo escolar, no nosso processo de aprendizagem, e é uma honra ter aqui o meu ex-professor e hoje esse cara super renomado e referência aqui no ensino de Governador Valadares. Obrigado mais uma vez, professor Juliano. O Super Notícias desta quinta vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais!